Jesus Cristo cura hoje, oração poderosa para restaurar seu corpo e te aproximar de Deus. Quando o corpo dói, algo dentro fica em silêncio. Não é falta de fé, é cansaço. É aquele tipo de dor que não grita, mas consome. Dor que exige atenção constante, que limita movimentos, que muda o humor, que drena a energia emocional. E com o tempo, essa dor começa a fazer algo ainda mais profundo. Ela cria distância, não só das pessoas, mas de Deus. Você continua acreditando, continua orando quando consegue, mas a oração já não sai do mesmo lugar. Parece curta, fraca, às vezes nem acontece, não porque você não queira, mas porque a dor ocupa espaço demais por dentro. Ela cansa mais emocionalmente do que fisicamente, e isso gera culpa, porque você começa a se perguntar se algo está errado com a sua fé. Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas existe um pensamento silencioso que aparece nesses momentos. Será que Deus ainda está perto? Será que Ele vê isso? Será que essa dor não é sinal de algo errado comigo? Esses pensamentos não vêm da falta de fé, vêm do desgaste, de viver tentando ser forte enquanto o corpo pede cuidado. O corpo limitado mexe com a fé. Isso é real. Quando você não consegue fazer o que fazia antes, quando o ritmo diminui a força, quando a dor se torna parte da rotina, algo dentro de você entra em modo de sobrevivência. E sobreviver cansa. Cansa a mente, cansa o coração. E a fé, sem perceber, fica em silêncio. Existe uma solidão específica na dor física. Mesmo cercado de pessoas, ninguém sente exatamente o que você sente. Você se cansa de explicar, se cansa de responder como está, se cansa de ouvir conselhos rápidos e, aos poucos, vai se fechando. Inclusive diante de Deus, não por rebeldia, mas por exaustão. E é aqui que algo precisa ser dito com clareza. A dor não é falha espiritual. Ela não é ausência de Deus. Ela pode ser, sim, um lugar de encontro. Um lugar onde Jesus não se afasta, mas se aproxima. O problema é que muita gente aprendeu que precisa estar forte para se aproximar de Deus. E quando a força acaba, acha que perdeu o direito de pedir cuidado. Deixa eu te fazer uma pergunta direta, sem julgamento. Você já sentiu que a dor no corpo também te afastou de Deus? Se sim, você não está sozinho e você não está errado. Esse vídeo não é sobre prometer cura instantânea. É sobre reconectar você com Jesus exatamente onde a dor existe. Porque Jesus não espera você melhorar para se aproximar. Ele não exige fé forte para tocar. Ele não se incomoda com quem está cansado demais para explicar tudo. Ele entra na dor. Ele se senta ao lado. Ele escuta o silêncio que a dor cria. Fica aqui. Antes de qualquer oração, antes de qualquer pedido, existe algo que precisa ser restaurado primeiro: a proximidade. Porque quando Jesus se aproxima, algo começa a mudar, mesmo antes da cura. A dor que permanece por tempo demais começa a fazer algo silencioso. Ela isola. No início, as pessoas perguntam, demonstram cuidado, oferecem ajuda. Com o passar do tempo, as perguntas diminuem. A vida dos outros segue. E a dor continua ali, ocupando o mesmo espaço dentro de você. É nesse ponto que o sofrimento deixa de ser apenas físico e se torna profundamente solitário. Existe um cansaço que vem de ter que explicar sempre a mesma coisa. Explicar como dói. Explicar porque você não consegue fazer o que fazia antes. Explicar porque está mais quieto, mais lento, menos disponível. Chega um momento em que você prefere não explicar mais nada. E esse silêncio, que parece proteção, começa a criar distância. A dor prolongada mexe com a identidade. Você deixa de se reconhecer. O corpo não responde como antes. A rotina muda, o humor oscila. E aos poucos, você começa a se sentir diferente dos outros. Como se estivesse vivendo em outro ritmo, em outra realidade.
Isso gera isolamento emocional, mesmo quando você está rodeado de gente. Esse isolamento não acontece porque você quer se afastar. Acontece porque o sofrimento consome energia demais. Falar exige força. Pedir ajuda exige vulnerabilidade. E há dias em que tudo o que você tem é o suficiente para aguentar. Não sobra nada para explicar, justificar ou compartilhar. Existe também o medo de parecer fraco, de incomodar, de ser visto apenas pela dor. Então você se fecha, guarda tudo, aprende a conviver com o peso sozinho. E esse hábito de se fechar não fica restrito às pessoas. Ele se estende à relação com Deus. Aos poucos, você ora menos. Não porque deixou de crer, mas porque não sabe mais o que dizer. As palavras parecem repetidas. Os pedidos parecem não avançar. E surge uma sensação estranha de distância. Não porque Deus se afastou, mas porque a dor levantou uma parede emocional. A dor não machuca só o corpo, ela afasta o coração. Afasta você do convívio, afasta você de si mesmo, afasta você da espontaneidade com Deus. E o mais difícil é que isso acontece de forma lenta, quase imperceptível. Quando você percebe, já está vivendo tudo sozinho por dentro. Talvez você se reconheça nisso. Talvez sinta que está carregando mais do que deveria, sem saber como pedir ajuda de verdade. Talvez tenha parado de falar com Deus como falava antes, não por falta de fé, mas por não saber mais como se aproximar em meio ao cansaço. É importante dizer isso com clareza. Jesus nunca interpretou o silêncio do sofrimento como rejeição. Ele nunca viu a distância criada pela dor como falta de fé. Pelo contrário, ele sempre percebeu quando alguém estava isolado por dentro, e ele nunca evitou essas pessoas. Entender isso muda tudo. Porque se a dor cria distância, Jesus cria aproximação. Ele não exige que você atravesse essa distância sozinho, ele entra nela. Ele se aproxima exatamente quando o sofrimento começa a isolar. Esse entendimento prepara algo essencial, porque antes de qualquer cura, antes de qualquer restauração visível, existe um movimento que Jesus sempre faz primeiro. Ele se aproxima, ele toca, ele olha, ele pergunta. E é isso que precisa ser visto agora. Jesus nunca passou direto por quem sofria. Ele não desviava o caminho, não acelerava o passo, não se escondia atrás de discursos espirituais. Sempre que encontrava alguém marcado pela dor, ele parava, se aproximava, olhava, tocava. Antes de qualquer milagre visível, existia presença. Isso é importante porque muda completamente a forma como você enxerga a cura. Jesus não via pessoas como problemas a serem resolvidos. Ele via pessoas, histórias, corpos cansados, almas sobrecarregadas. Quando alguém se aproximava dele, não era recebido com exigências, mas com atenção. Não era testado na fé, era acolhido na condição em que estava. Jesus tocava antes de restaurar. Em um tempo em que o toque era evitado, ele tocava. Em um contexto em que a dor afastava, ele diminuía a distância. O toque de Jesus não era apenas físico, era emocional, espiritual. Era uma forma de dizer, sem palavras, que aquela pessoa não estava sozinha, nem esquecida, nem impura por sofrer. Jesus também perguntava antes de agir. Ele fazia perguntas simples, mas profundas. O que você quer que eu te faça? Não porque não soubesse a resposta, mas porque queria ouvir o coração, queria devolver dignidade, queria permitir que a pessoa se expressasse, não como alguém definido pela doença, mas como alguém que ainda tinha voz. Isso revela algo essencial. Para Jesus, a cura nunca foi apenas remover um sintoma, foi restaurar a relação, foi devolver proximidade, foi quebrar a ideia de que a dor era um muro entre Deus e a pessoa. Pelo contrário, a dor se tornava o lugar do encontro.
Jesus via a pessoa, não apenas a doença. Ele enxergava além do corpo limitado. Via o medo, a vergonha, o cansaço acumulado, a solidão que vinha junto com a enfermidade. Por isso, quando ele se aproximava, algo já começava a mudar. Mesmo antes da cura completa, o coração se sentia visto. Isso importa muito para você agora, porque talvez você tenha começado a se definir pela dor, pelo diagnóstico, pela limitação, pelaquilo que não consegue mais fazer. E sem perceber, passou a acreditar que Jesus olha para você do mesmo jeito. Mas ele não olha, ele vê além. Jesus não curava à distância, porque a proximidade fazia parte da cura. Ele não enviava palavras frias. Ele oferecia presença viva. E essa presença continua sendo oferecida hoje, não como memória distante, mas como ação real. Jesus Cristo cura hoje, porque Ele continua se aproximando hoje. Talvez você tenha orado pedindo cura, mas não tenha se permitido ser visto. Talvez tenha pedido solução, mas não tenha aberto o coração para a presença. Jesus não ignora pedidos, mas Ele sempre começa pelo relacionamento. Porque quando a proximidade é restaurada, algo se reorganiza por dentro. Essa verdade gera segurança. Segurança para parar de se esconder. Segurança para parar de fingir força. Segurança para se aproximar mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem palavras bem organizadas. Jesus nunca evitou quem sofria. Ele ainda não evita. Isso prepara o coração para um confronto necessário, porque se Jesus se aproxima antes de curar, então talvez a cura não dependa da força da sua fé, talvez dependa apenas da sua disposição de se aproximar. E essa ideia precisa ser libertada agora. Existe uma crença silenciosa que pesa sobre muita gente que sofre no corpo. A ideia de que se a cura ainda não veio, é porque a fé não foi suficiente, como se Deus estivesse medindo intensidade. Como se a cura fosse uma recompensa reservada para quem consegue acreditar sem vacilar. Essa crença machuca, porque além da dor física, ela adiciona culpa. Quando a fé enfraquece por causa do cansaço, a pessoa começa a se julgar. Pensa que está falhando espiritualmente, que não está orando do jeito certo, que não está crendo como deveria. E aos poucos vai se afastando ainda mais de Deus, não por falta de fé, mas por vergonha. Vergonha de pedir de novo, vergonha de parecer fraco, vergonha de admitir que não aguenta mais. Mas essa lógica não vem de Jesus. Jesus nunca condicionou cura à força da fé. Ele nunca disse, volte quando acreditar mais. Ele nunca esperou perfeição emocional para agir. Muitas vezes, ele respondeu a pessoas confusas, desesperadas, inseguras. Pessoas que não sabiam explicar sua fé, apenas se aproximavam porque precisavam. Comparar sua história com testemunhos de outros só aumenta esse peso. Você vê pessoas falando de curas rápidas, milagres imediatos, experiências intensas, e começa a se perguntar por que com você é diferente. Essa comparação cria uma pressão espiritual desnecessária, como se houvesse um padrão que você não está alcançando. E se Jesus não estivesse esperando você ter mais fé, mas apenas se aproximar? E se o que ele procura não for intensidade, mas sinceridade? Não performance espiritual, mas verdade. Essa pergunta muda tudo, porque tira o foco do quanto você acredita e coloca o foco em quem ele é. Cura não é recompensa por fé forte, é graça. E graça não depende de merecimento. Ela alcança exatamente quem está fraco demais para se sustentar. Quando você entende isso, algo se solta por dentro. Você para de se cobrar tanto, para de tentar provar algo a Deus, para de esconder a dor com frases prontas. Jesus não se impressiona com discursos bem organizados. Ele responde ao coração exposto. Ele não exige força onde há exaustão. Ele oferece cuidado. A fé que ele honra não é a que nunca vacila, mas a que se aproxima mesmo vacilando.
Talvez você tenha acreditado que precisava melhorar espiritualmente para então pedir cura. Mas o convite de Jesus é o oposto. Venha como está, cansado, confuso, com fé pequena, se for o caso. Ele não rejeita esse tipo de aproximação. Ele acolhe. Essa quebra de crença é necessária antes de orar. Porque enquanto você acha que precisa merecer, a oração vira esforço. Quando você entende que é graça, a oração vira encontro. E encontro não exige força, exige presença. Isso prepara o coração para algo muito específico. Antes de pedir cura, existe um passo mais profundo. Um passo que não envolve palavras bonitas, mas honestidade. Um momento em que você para de fingir força e se permite ser visto por inteiro. É aí que a cura começa de verdade. Antes de pedir qualquer coisa, existe um gesto interior que muda tudo. Permitir-se ser visto. Não como alguém forte, resolvido ou confiante, mas como você realmente está agora. Com dor, com cansaço, com perguntas sem resposta. Esse gesto exige mais coragem do que parecer forte, porque fingir força protege a imagem. Ser visto expõe o coração. Muita gente fala com Deus usando frases prontas, palavras que aprendeu ao longo da vida, expressões que soam espirituais, mas que não traduzem o que está acontecendo de verdade por dentro. Isso não é mentira consciente, é defesa. É a tentativa de continuar funcionando mesmo quando algo já passou do limite. Permitir-se ser visto começa quando você para de esconder a dor atrás de discursos, quando aceita dizer, mesmo que em silêncio, que não está bem, que não entende tudo, que não sabe até quando vai aguentar. Deus não se assusta com esse tipo de verdade. Ele não se afasta quando você para de fingir. Pelo contrário, é aí que a relação se aprofunda. Reconhecer limites não é desistir da fé, é colocá-la no lugar certo. Fé não é negar a fraqueza. Fé é levar a fraqueza para quem pode cuidar dela. Enquanto você tenta parecer forte diante de Deus, algo fica bloqueado. Quando você se permite ser vulnerável, algo se abre. Existe um alívio específico quando você para de performar espiritualmente. O corpo relaxa um pouco, a respiração muda, o coração desacelera. Porque você não está mais tentando impressionar ninguém, está apenas presente, e presença é o que Deus sempre buscou. Falar com Deus sem frases prontas não significa falar bonito, significa falar verdadeiro. Às vezes, isso vira poucas palavras, às vezes vira silêncio, às vezes vira lágrimas. Tudo isso é linguagem válida diante dele. Deus entende o que não é dito com clareza. Ele lê o que está por trás das palavras. Cura começa quando você para de se esconder. Não porque Deus não saiba onde você está, mas porque você para de fugir do encontro. Enquanto você se esconde, a oração passa por cima da dor. Quando você se permite ser visto, a oração entra exatamente onde dói. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte para não preocupar ninguém, para não cansar as pessoas, para não parecer frágil demais. Esse hábito pode ter te ajudado a sobreviver, mas agora ele pode estar te impedindo de receber cuidado. Jesus nunca curou alguém que fingia não precisar. Ele sempre respondeu a verdade, àqueles que se aproximaram do jeito que estavam, sem máscara, sem discurso, sem força emprestada. Ele não exige que você organize a dor antes de se aproximar. Ele pede apenas que você venha. Esse momento de preparação não é longo, não é complicado. É apenas um ajuste de postura. Você não vem como alguém que sabe. Você vem como alguém que precisa. E isso não diminui você. Isso te aproxima de Deus. Agora que esse espaço de honestidade foi aberto, algo pode acontecer de forma diferente, porque a oração que vem a seguir não nasce do esforço, nem da culpa, nem da comparação. Ela nasce do encontro. E quando Jesus encontra alguém assim, algo sempre começa a se restaurar.
Agora não é o momento de explicar nada. É o momento de se colocar diante de Jesus como você está. Não como alguém que domina a fé, mas como alguém que precisa de cuidado. Essa oração não nasce da força, nasce da proximidade. E é desse lugar que ela tem autoridade. Jesus, eu me aproximo de ti agora do jeito que estou, com limites no corpo, com cansaço acumulado, com dores que eu não consigo mais ignorar. Eu não venho para provar fé. Eu venho porque preciso de ti. Eu venho porque sei que tu não te afastas de quem sofre. Tu conheces cada parte do meu corpo. Nada aqui é invisível para ti. Onde existe dor, tu vês. Onde existe desgaste, tu sabes. Onde existe medo do que pode acontecer, tu estás presente. Eu não preciso esconder nada diante de ti. Eu me coloco inteiro, sem defesa, sem discurso, sem força emprestada. Jesus, toca agora onde dói. Não apenas como médico do corpo, mas como Senhor da vida. Onde há inflamação, traz alívio. Onde há fraqueza, traz força. Onde há limitação, traz sustentação. Que cada célula responda à tua presença, que o corpo reconheça o cuidado que vem de ti. Eu entrego a ti os diagnósticos que pesam, os exames que assustam, as incertezas que cansam. Eu entrego também aquilo que ainda não tem nome, mas já dói. Nada disso é maior do que o teu cuidado. Nada disso te afasta de mim. Tu permaneces. Jesus, restaura não apenas o meu corpo, mas o meu interior. A dor me cansou emocionalmente, me fez perder ânimo, me fez silenciar a fé. Eu te entrego esse cansaço agora. Traz paz onde houve tensão constante. Traz esperança onde o medo se instalou. Eu não declaro cura a partir da pressão. Eu recebo cuidado a partir da confiança. Se a cura for imediata, eu confio. Se for processo, eu confio. Se for restauração interior enquanto o corpo ainda sente, eu confio. Porque a tua presença não depende do resultado. Ela permanece comigo em todo o caminho. Jesus, fica comigo. Fica nos dias bons e nos dias difíceis. Fica quando eu tiver forças e quando não tiver. Fica quando a dor diminuir e quando ela insistir. Eu não quero apenas melhora. Eu quero proximidade, porque perto de ti, mesmo a dor encontra sentido. Eu coloco meu corpo sob o teu cuidado, minha mente sob a tua paz, meu coração sob a tua presença. Que nada em mim fique fora do teu alcance. Que eu sinta, agora e nos próximos dias, que não estou sozinho nesse processo. Jesus Cristo cura hoje, porque Ele está presente hoje. E eu recebo essa presença, não como quem exige, mas como quem confia, não como quem merece, mas como quem se aproxima. Permanece comigo, restaura o que precisa ser restaurado, sustenta o que ainda precisa de tempo. E não me deixa esquecer que mesmo na dor, tu estás aqui. A restauração nem sempre acontece de uma vez. Às vezes, ela começa silenciosa, quase imperceptível. Um dia com menos tensão, uma noite com um pouco mais de descanso, um momento em que a dor não define tudo. Isso também é cuidado de Deus. Cura não é apenas o que some de repente. Cura é o que começa a ser sustentado. Existe uma maturidade espiritual que nasce quando você entende que Jesus não aparece só no resultado final. Ele permanece no processo. Ele não se afasta quando a dor ainda existe. Ele caminha junto. E essa presença constante muda a forma como você atravessa o tempo de espera. Deus age no tempo certo porque Ele vê além do agora. Enquanto você sente o corpo limitado, Ele trabalha em camadas mais profundas. Às vezes, a cura vem primeiro no interior. A mente encontra mais paz. O coração encontra mais segurança. A ansiedade perde força. E isso prepara o terreno para o corpo responder no tempo adequado. É importante dizer isso com clareza. Cura pode ser física, cura pode ser emocional.
Cura pode ser interior. Nenhuma delas é menor. Nenhuma delas é sinal de fracasso. Todas são expressão do cuidado de Deus. Jesus não mede a cura pela velocidade, mas pela restauração completa do ser. Mesmo quando a dor não some de imediato, Jesus não vai embora. Ele não se frustra com o processo. Ele não se cansa da repetição. Ele não se afasta porque o corpo ainda sente. Pelo contrário, ele se faz ainda mais presente para sustentar você onde a força falta. Essa consciência protege sua fé, porque você para de viver entre esperança e frustração. Você aprende a descansar na presença, independentemente do ritmo da resposta. Isso não diminui o desejo de cura, apenas tira o peso da cobrança. Restauração contínua é saber que cada dia cuidado já é um avanço, que cada passo sustentado já é sinal de graça, que você não está parado, mesmo quando o corpo parece não avançar como gostaria. Deus não trabalha apenas com resultados visíveis, Ele trabalha com transformação real. Talvez você precise ouvir isso agora. O processo não te invalida, o tempo não te diminui, a dor não te define. Você continua sendo cuidado, visto e acompanhado. Jesus permanece mesmo quando o corpo ainda sente, e essa permanência é por si só parte da cura. Essa verdade prepara o último movimento, porque quando você entende que não está sozinho no processo, algo muda na forma como você se aproxima de Deus todos os dias. A fé deixa de ser pedido urgente e se torna relação contínua. E é esse convite que precisa ser feito agora. Esse momento não é sobre espetáculo, não é sobre provar nada para ninguém. É sobre cuidado, sobre proximidade, sobre permitir que Jesus faça parte da sua vida do jeito que ela está agora, não do jeito que você gostaria que estivesse. Esse vídeo não é para quem busca fórmulas rápidas, é para quem precisa de presença, para quem entendeu que a dor não precisa ser enfrentada sozinho, para quem percebeu que se aproximar de Deus não exige força, exige verdade. Talvez você ainda sinta o corpo limitado. Talvez a dor ainda exista. Talvez as respostas ainda não tenham vindo do jeito que você espera. Mesmo assim, existe um convite sendo feito agora. Um convite simples, mas profundo. Não para correr atrás de milagres, mas para caminhar com Jesus todos os dias. A aproximação diária muda tudo. Quando você começa a falar com Jesus sem máscara, sem frases prontas, sem cobrança, algo se estabelece. A fé deixa de ser esforço e se torna relação. A oração deixa de ser pedido urgente e se torna presença constante. Você não precisa prometer nada, não precisa provar fidelidade, não precisa garantir que vai acreditar mais amanhã. O convite é outro, apenas dizer: do jeito que conseguir, Jesus, fica comigo. Nos dias em que eu tiver forças, nos dias em que eu não tiver, nos dias bons e nos dias difíceis. Esse tipo de oração não faz barulho, mas cria raiz. E raízes sustentam quando o vento sopra, sustentam quando a dor insiste, sustentam quando o processo parece longo, porque você sabe que não está mais sozinho nele. Leva isso com você, não como obrigação espiritual, mas como caminho de cuidado. Volta a esse lugar sempre que precisar. Não para repetir palavras, mas para lembrar da proximidade. Porque quando Jesus está perto, mesmo a dor encontra outro sentido. Permaneça nesse caminho. A cura pode vir de muitas formas. O tempo pode ser diferente do esperado, mas a presença não falha. E isso, por si só, já começa a restaurar tudo.